Bernardo, de 31 anos, que mora nos Estados Unidos, e também sou mãe de 22 gatos e de 8 cães. Sempre fui uma ativista da causa animal e vivo essa realidade há muitos anos. Sei perfeitamente das limitações, dos problemas, conheço a temática e fruto desta minha vivência é que me levou a esse propósito firme de que o dia que eu tivesse condições de realizar um trabalho, que é um trabalho que fosse efetivo da causa animal, eu e meu marido faríamos. Então, chegou o momento, Fortunati assumiu a Prefeitura de Porto Alegre e era a oportunidade de colocarmos em prática aquilo que nós sempre havíamos nos proposto a fazer. Quando a gente propõe um trabalho como esse numa prefeitura, nós temos que ter um embasamento legal, que a professora Fernanda Medeiros, deixo um abraço também para ela, minha querida amiga, ela já comentou com vocês, né? O embasamento legal que fundamenta um trabalho dentro de um poder público, ele parte de um arcabouço de leis que para nós brasileiros é a Constituição Federal. A Constituição Federal Brasileira, ela estabelece vários artigos que compete ao poder público essa guarda, tutela, proteção, manutenção de toda a fauna e flora. Nós temos também legislações federais, nós temos legislações estaduais, e em cada um dos nossos municípios nós também temos legislações que falam a respeito da competência do poder público em relação aos animais. Mas aí surge a questão, como que a Constituição ela estabelece competências e o porquê efetivamente as prefeituras não assumem essa responsabilidade? Aí eu classifico como dois grandes motivos. O primeiro motivo é relacionado a questões de ordem continentais que tem o nosso país, né? Nós vivemos num país muito grande, um país com muitas desigualdades, desigualdades sociais, carências educacionais na área da saúde. São carências tão grandes que envolvem nosso povo brasileiro que a questão animal ela sempre fica em um segundo plano. Ela sempre ficou assim. E um outro fator que faz com que nós sempre fiquemos excluídos desse atendimento à questão animal é por nós mesmos. Nós, ativistas, nós somos pessoas dotadas de uma grande sensibilidade, pessoas que estão envolvidas no nosso cotidiano com a questão animal e considerados como quase AAs, né? Não são os alcoólicos anônimos, mas são os amantes de animais. E esses amantes de animais, dotados de muita sensibilidade, de muito desejo de mudar essa situação, nós formamos um grupo que não soubemos nos direcionar ao poder público de uma forma geral e isso nos levou a sermos excluídos das pautas políticas, né? Sempre a questão era, não, esses amantes de animais, esse pessoal, eles são muito exigentes, não dá para conversar com eles, então acho que nossa parcela de culpa aí também tem que ser assumida. Mas eu, na condição de protetora no passado, me coloco agora numa outra posição, que é a posição de gestora pública. E nada mais importante do que, nesse momento, nós termos essa possibilidade de podermos efetivamente realizarmos ações que venham ao encontro dos interesses também dos animais. Então, de posse desta determinação jurídica, não é, que estabelece a Constituição Federal, nós temos então um fundamento que é o fundamento legal. Mas tem um outro fundamento muito importante para mim, né, que sou cristã, sou da Igreja Batista Filadélfia, assim também como meu marido Fortunati. Nós somos adeptos à teoria da criação. Nós temos certeza de que esse universo ele foi criado por um só provedor, é um só pai, né? O mesmo ser que criou os animais humanos também criou os animais não humanos, criou a natureza, criou o ecossistema no qual nós estamos inseridos. Se nós temos um mesmo Criador, portanto, nós temos um mesmo Pai. E, consequentemente, nós somos todos irmãos. Mas que irmão é esse? Que irmão cruel é esse que, por ser um animal humano, ele, ao longo
de milênios, ele desconsidera essa fragilidade, essa diferença que se coloca entre os animais não humanos. Nós temos um versículo bíblico que ele diz o seguinte: ama ao teu próximo como ama a ti mesmo. Esse próximo pode ser sim um animal, ele não precisa ser necessariamente alguém que tem essa semelhança através de gênero, através de uma afinidade, através de um parentesco. Quantas pessoas que nós conhecemos, principalmente nós que moramos numa cidade grande como é Porto Alegre, que as únicas coisas e referências de afeto, né, coisa não no sentido de res, né, mas a única referência de afeto, o ser que acompanha no dia a dia de muita gente é um animal. Pessoas que não têm hoje mais vínculos afetivos, as famílias elas se dissolveram por questões do cotidiano, né, da vida, filhos cresceram, entes queridos faleceram, e pessoas que estão sós e que a relação de afeto, filhos que vêm do interior estudar na cidade, por exemplo, né, não precisam ser somente só pessoas idosas, mas pessoas que têm um animal, o seu único ente de afeto. Então, de posse de um fundamento legal, que é a Constituição Federal, todas as leis, e um fundamento religioso de ordem cristã, é que foram os dois motivadores que a gente iniciasse esse trabalho em Porto Alegre e propomos então um projeto de lei à Câmara de Vereadores, que foi aceito, aprovado quase que por unanimidade, e a partir do dia 25 de julho de 2011, então, a SEDA efetivamente começa a trabalhar para os animais domésticos na cidade de Porto Alegre. Hoje, para nossa surpresa, porque na verdade não é uma surpresa agradável, porque junto com essa surpresa gera também uma série de responsabilidades. A SEDA é uma referência nacional de políticas públicas para animais domésticos. Nós recebemos semanalmente aqui para visitas várias cidades do Brasil inteiro. Já estivemos em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul, os maiores municípios, levando a nossa experiência e mostrando que é possível sim, com boa vontade, realizarmos políticas públicas que venham ao interesse dos animais domésticos. Como é que se estabelece esse trabalho dentro da SEDA? Nós hoje temos um orçamento de 0,08% do orçamento total do município de Porto Alegre. Nossa equipe é formada por 55 pessoas, divididas em especialidades. Nós somos 8 veterinários na SEDA, técnicos administrativos, somos biólogos, educadores, manejadores, agentes de fiscalização. Essas 55 pessoas trabalham muito, 7 dias por semana, para atender esta demanda reprimida na cidade de muitos e muitos anos. É claro que vocês devem imaginar que a omissão por parte do poder público anteriormente, ela fez com que toda essa demanda tivesse reprimida e que hoje ela praticamente se desemboca na SEDA como sendo um referencial para atendimento. E aí se colocam alguns problemas. Que problemas são esses? Os problemas de não conseguirmos atender tudo que nos chega todos os dias à SEDA, de necessidades relacionadas a animais que precisam ser atendidos, vítimas de crueldades, de maus tratos, de atropelamentos, abandonos em situação de doença, enfim, são questões que se colocam e que nós não conseguimos dar conta de todas, mas trabalhamos muito para atender parte desta demanda e acho que nós conseguimos. São praticamente 100 atendimentos diários de uma equipe absolutamente voltada para o atendimento animal. Como é que nós estruturamos o nosso trabalho? Nós temos diversos projetos. Esses projetos, eles são divididos e faz com que eu possa ter o controle acerca do andamento deles. Um dos projetos que nós trabalhamos e que é um trabalho de muito resultado é o relacionado ao projeto Bicho Amigo. Nós temos 2 unidades móveis que percorrem a cidade. Uma delas é um ônibus que foi doado pela Associação de Transportadores de Passageiros, ATP, e que fez de um ônibus antigo a adaptação de uma unidade móvel que é praticamente um consultório médico veterinário. Esse trabalho ele
requereu, por parte da Prefeitura de Porto Alegre, uma autorização do Conselho Federal de Medicina Veterinária e, consequentemente, do Conselho Estadual de Medicina Veterinária, estabelecendo uma parceria com uma universidade para que esse projeto estivesse, sobretudo, um vínculo, um caráter educacional. Então, nós estabelecemos uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Faculdade de Medicina Veterinária, e com eles nós atuamos em 5 vilas de Porto Alegre, que são vilas que estão em processo de remanejamento. Vilas que foram tiradas do local onde elas estavam por situações de precariedade, insalubridade, que foram transferidas para outros locais. Por exemplo, a Vila Dique, que ficava na cabeceira do aeroporto Salgado Filho, ela hoje foi transferida e se chama Vila Bernardino Silveira Amorim. Muitas famílias foram transferidas, muitas famílias tendo muitos animais, e nós fizemos então um cadastramento desses animais. Esses animais todos eles foram chipados, eles foram atendidos desde processos de esterilização mediante cirurgia, não é? Somos absolutamente contra processo de esterilização químico, né? E somos contra isso, não fizemos na seda. Então, um trabalho foi esse, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos possibilita esse trabalho em parceria, atendendo 5 vilas que estão remanejadas na cidade. A outra unidade móvel é a unidade móvel Bicho Amigo 2, que ela executa o transporte de animais das comunidades até o local onde eles são esterilizados. Desculpa. Esses animais, eles precisam de serem primeiramente cadastrados através dos postos de saúde da família, nos PSFs das regiões, de comunidades que se encontram em situação de vulnerabilidade social. As pessoas se inscrevem no posto de saúde da família. Quando completam um grupo de pessoas interessadas em receberem atendimento aos seus animais, então nós promovemos uma palestra educativa de conscientização para esses proprietários desses animais, marcamos um dia e essas pessoas trazem os seus animais para serem examinados e vermifugados, animais que estão em condições então, né, por um exame clínico. Depois de 8 dias eles são buscados e levados até a nossa área de medicina veterinária, onde são submetidos à esterilização, ficam conosco durante 48 horas, retornam então para suas casas nesse ônibus que transporta os animais, e cada um deles com a sua devida carteira de saúde, com orientações para os proprietários de como proceder no pós-operatório, e aqueles animais que nós achamos que requerem medicamento, então a cartela vai junto com toda a orientação, né? Por exemplo, animais idosos que requerem um cuidado maior e que requerem um possível medicamento, então tudo isso acompanha. O projeto que nós temos também, muito importante, é o projeto Adote um Cavalo. Esse projeto é uma parceria com o Ministério Público e a IPTC e o Batalhão da Brigada Ambiental. O que nós fizemos? Todos os cavalos abandonados na cidade, né, por questões de maus tratos, doença, acidentes, e também blitz que são realizadas a cada 15 dias, qualquer eventualidade de, por exemplo, a carroça está numa situação de irregular, o carroceiro é menor de idade, não tem autorização para conduzir um veículo em perímetro urbano, ou o cavalo não está em condições, ele não apresenta o buçal de maneira correta, ele não tem ferradura, qualquer irregularidade constatada, nós recolhemos este animal e levamos para uma cabanha que foi licitada na zona sul de Porto Alegre, que fica a praticamente 30 quilômetros do centro, aonde esses animais, então, eles são tratados por uma veterinária contratada especialmente para fazer esse trabalho, e ficam conosco, às vezes, meses, até estarem aptos a voltarem à vida e ao convívio humano. Quando eles estão em condições de voltar, eles são então doados para entidades juridicamente reconhecidas. Nós estamos hoje totalizando 242 animais que já foram doados em 2 anos. 248 cavalos, entre machos e fêmeas, que foram doadas para entidades juridicamente reconhecidas. Mas temos um outro projeto importante também,
e que resultou nesse Adote um Cavalo, que nós fizemos uma pesquisa na região das Ilhas de Porto Alegre para conseguirmos identificar exatamente o tipo de perfil e família que trabalhava com a questão da coleta seletiva do lixo. Essa pesquisa possibilitou que a gente identificasse exatamente quem eram essas pessoas, qual era a renda familiar de cada uma delas, o número de pessoas envolvidas na coleta do lixo, e com base nessa pesquisa de metodologia científica, nós encaminhamos para o BNDES, em Brasília, um projeto de inclusão social, e em dezembro do ano passado, de 2012, o BNDES, então, considerou que foi este nosso projeto o melhor projeto de inclusão social do país, e tivemos o agraciamento por parte do banco de 10 milhões de reais para aplicar esse dinheiro no projeto que hoje foi colocado em prática em Porto Alegre a partir do início de outubro, que é o projeto que visa retirar as carroças gradativamente das ruas de Porto Alegre. O porquê isso? Não é somente pela questão do cavalo em si, né? Mas é uma visão nossa de que as famílias, elas têm que ser a elas oportunizada uma condição de poderem se qualificar mediante treinamento e cursos profissionalizantes a um novo mercado de trabalho. Então, a partir do dia 1º de outubro, nas ruas de Porto Alegre, na Zona 1, que nós chamamos, que envolvem 3 bairros da Zona Sul da cidade, as carroças não podem mais circular por lá e nem os seus carroceiros. Até 2018, nenhuma carroça poderá circular em Porto Alegre. O que acontece? A prefeitura, ela indeniza o carroceiro, o cavalo e todos os arreios, que dá um total de R$ 2.500, e ainda paga um salário mínimo para cada membro da família que aceita participar de cursos profissionalizantes. São 64 cursos profissionalizantes oferecidos nas mais diversas áreas: panificação, na área de construção civil, na área de hotelaria, plantio de árvores frutíferas e ornamentais, para que essas pessoas possam ter uma qualificação e, a partir desta qualificação, o curso concluído, a garantia de um trabalho imediato. Isso favorece que essas pessoas possam elevar a sua autoestima, porque ninguém pode pensar que trabalhando com lixo alguém pode se sentir bem, não é? Então, beneficia as famílias e beneficia também os cavalos, e a eles a todos são oportunizadas condições melhores de vida. Então, o projeto Adote um Cavalo também é um projeto muito importante. Um outro projeto que nós desenvolvemos é o projeto de ressociabilização de cães bravios, que visa, através de um treinamento na base da recompensa e não da punição, ressociabilizar cães que se encontram nas ruas em situação de abandono e que são cães ferozes. Nós não conseguimos hoje atender toda a demanda da cidade, mas os casos mais urgentes, né, que são cães que oferecem risco à população, esses cães, eles passam por um processo de ressociabilização. Outro projeto é o projeto nas escolas. Nós estamos hoje, até o final do mês de dezembro, atingindo 50% da rede pública municipal, com 3 profissionais da seda que trabalham todos os dias, em turno integral, com as escolas, através de atividades múltiplas, projetos de acordo com a faixa etária, com o nível de escolaridade e a característica da escola, dependendo do local onde ela está inserida na comunidade. Se é uma comunidade muito carente, a linguagem tem que ser outra, o tipo de atividade também. E isso possibilita com que a gente consiga atender essa nossa demanda de alunos. Nós pretendemos, ano que vem, conseguirmos atingir toda a rede pública e tentarmos, a partir desta inserção total no meio educacional, de desenvolvermos outros tipos de atividades no sentido de conscientizar as crianças sobre a posse responsável, denúncias de maus tratos, evitar que os animais sejam abandonados, né? E fazer também com que eles participem nas suas comunidades e nessas questões. Todas as escolas do município de Porto Alegre, elas estão autorizadas, mediante um decreto, a terem animais nos seus recintos escolares. O porquê disso? Porque não significa, novamente, aí somente gostar do animal e ter respeito a ele.
Isso significa, sobretudo, ter este senso de responsabilidade, esse compromisso que o aluno estabelece com os próprios companheiros do grupo em relação aos cuidados e a guarda que os animais da escola devem ter. Então, são feitas as escalas de finais de semana, em feriados, os grupos se dividem e estabelecem quais são as tarefas que cada um tem que ter em relação a esses animais. Então, nós ouvimos hoje muitos pais dizerem: em casa nós não podemos contar com o fulano, mas na escola ele tem um compromisso e faz questão de participar das atividades relacionadas ao cuidado dos animais que a escola tem. Então, são práticas que nós entendemos que isso vai formando um novo cidadão, né? Um cidadão que ele vai olhar a questão da vida de uma outra forma. O porquê? Existem pesquisas científicas hoje que comprovam, a Fernanda já deve ter falado para você sobre isso, que as pessoas que estão hoje cumprindo penas nos presídios e penitenciárias, penas mais longas, né? Fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe a pena de morte, pesquisas que comprovam que essas pessoas que hoje cumprem penas longas são pessoas que começaram os seus delitos na infância com animais. Então, é uma demonstração clara. E eu fui professora há muitos anos da rede pública, a gente consegue identificar exatamente aqueles alunos que eles demonstram um tipo de agressividade no grupo, são crianças que são impiedosas em relação aos animais. Qual é o nosso maior preocupação enquanto gestores públicos, né? É fazer com que a gente possa desenvolver ações e atividades visando uma sociedade melhor, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade onde as pessoas se sintam incluídas e não excluídas. Então, o projeto das escolas pela Seda, eu considero um dos projetos mais importantes. E a gente percebe claramente que os resultados são resultados altamente positivos através dos relatos que nós temos das professoras, dos diretores. A Seda disponibiliza atendimento gratuito e imediato a todos os animais das escolas, como forma de um retorno, não é? Se algum deles ficou doente, eles entram em contato conosco e a gente imediatamente disponibiliza atendimento veterinário para eles. Temos também o credenciamento de 90 protetores na Seda. Protetores são pessoas que se dedicam ao cuidado dos animais, pessoas que têm um histórico na causa animal, e essas pessoas, elas têm que demonstrar para nós, apesar de eu conhecer quase todas, não é? Meu engajamento à causa, o seu vínculo à questão animal, e nós então disponibilizamos atendimentos gratuitos mensais. São em torno de 100 atendimentos às protetoras, quartas e quintas-feiras, é o dia que a equipe da Seda para fazer o atendimento dessas pessoas. Elas ganham da Seda desde simples procedimentos como esterilizações, né, vacinações, vermifugações, até cirurgias de média e alta complexidade. Então, é uma forma que nós temos de fazer esse atendimento. É claro que também não conseguimos atender a todas elas, porque a demanda é muito grande. Vocês imaginam, vocês que estão aí do outro lado do estado, né, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem 1.609.000 habitantes. O cálculo é que tenhamos em torno de 800 mil animais na cidade de Porto Alegre. É a capital com o maior número de animais domésticos do país. E esses animais são animais domiciliados, fora os animais não domiciliados. Então, é uma população muito grande que nós temos aqui, e a gente percebe que, paralelo a todo esse trabalho que nós desenvolvemos, o número de animais cresce cada vez mais, né? As pessoas estão querendo conviver com eles, elas estão querendo dividir as suas relações familiares com animais. E isso também é um motivo de preocupação. Por quê? Porque políticas públicas em Porto Alegre existem, mas os municípios periféricos de Porto Alegre, que são em torno de 9, não existe esse tipo de atendimento ainda. É uma semente que nós estamos plantando, que eu espero que reverta isso em frutos e que não tardem muito a chegar. Nós temos também projetos relacionados a questão de atendimento a pessoas que querem fazer doação de animais em parques e praças. A Seda disponibiliza as vacinas completas, né? Nós temos a vacina quíntupla importada,
e os animais não podem ser doados em praças e parques e espaços públicos que não tenham passado pela seda. Todos os animais que estão sendo doados aqui em Porto Alegre, eles devem ter a carteirinha de saúde, né, com todos os seus selinhos, foto do animal na capinha da carteirinha de saúde, identificando quem ele é, para evitar a troca de carteiras. E a gente faz esse trabalho também gratuito, visando oferecer à população melhor qualidade de vida. Por quê? Os eixos de trabalho da seda são 3, né? A questão de saúde pública, a questão de educação e respeito a todas as formas de vida. Então, esse trabalho de atendimento às pessoas em praças e parques, ele exige de nós um controle muito grande. Nós temos que ter equipes de fiscais que fazem averiguação desses espaços na cidade aos finais de semana, no sentido de emitir autos de infração àqueles protetores e aquelas pessoas que estão tentando doar animais que não estejam com a sua saúde em dia. Quem está aceitando na sua família um animal, que está adotando um animal, ela já assume a responsabilidade de cuidar dele durante toda uma vida. Ela vai ter despesas de alimentação, de cuidado, de veterinário. Como é que a gente vai permitir que essas pessoas recebam um animal que pode vir em poucos dias, às vezes, a vir a óbito, né? Então, é uma preocupação muito grande e, como eu disse para você, a saúde pública é uma questão muito séria e isso que nos motiva. Nós temos o trabalho enorme também, que é a questão de resgate de animais atropelados em vias públicas. Nós temos 5 caminhonetes com equipes de resgate que fazem o resgate de animais na cidade, mediante o protocolo feito no número 156. O número 156 é um número disponível que a Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza aos cidadãos como contato entre eles e o poder público. Então, no momento que alguém liga para a seda, ou para o número 156, que é um número, uma central de gerenciamento das demandas que chegam à Prefeitura, é gerado um número de protocolo e imediatamente já está sendo gravada esse diálogo feito entre o solicitante e a pessoa que está atendendo por parte da Prefeitura. Então, se alguém liga pedindo ajuda, né? Por exemplo, olha, tem um animal atropelado numa via pública, ele está em tal local, nós precisamos imediatamente que alguém venha aqui nos ajudar a resgatar esse animal, ele precisa de atendimento, eu estou passando por aqui, eu sou um cidadão, viu ele de dentro do meu carro. Então, nós estabelecemos a seguinte parceria. A seda, ela imediatamente vai fazer esse resgate, mas a pessoa que está solicitando ajuda, ela tem que assumir a responsabilidade pelo animal depois que ele ficar bom. Nós nos comprometemos em fazer todo o atendimento dele, ele fica em sistema de albergagem e cuidado da equipe da seda durante o tempo que for necessário para que ele esteja bom. Mas quando ele está apto para voltar ao convívio humano, esta pessoa ela tem que assumir essa responsabilidade. O porquê? Porque, como política pública de Porto Alegre, nós não temos canil e nem gatil público. Esta é uma política que nós não queremos implantar na cidade e não vamos implantar na cidade. Canil e gatil público são lugares de extrema crueldade. Local de abandono, os animais menores eles não têm muita chance frente aos animais maiores, por melhor que sejam as condições, é um confinamento. E aí eu pergunto para vocês, né? Confinamento, isso aí é uma postura de animais? Não. O confinamento, jaulas, prisões, isso aí é uma prática medieval que não evoluiu em nada, a não ser os sistemas eletrônicos de prisão, né? Mas o resto continua o mesmo sistema, né? Um sistema muito cruel, e os animais não são seres que cometeram delitos para estarem condenados a um aprisionamento eterno, ao contrário, né? Isso é coisa de gente, não é coisa de animais. Então, como política pública, Porto Alegre não tem canil, não tem gatil e não terá. O que nós temos são animais hoje, 250 animais que estão em sistema de tratamento. É rodízio. Enquanto uns estão sendo atendidos, os outros estão voltando para casa. Mas vocês podem me perguntar, né,
Que tipo de pessoas são essas? Todas aceitam os seus animais de volta? Não, não são todas. 83% dessas pessoas, elas querem de volta os seus animais e assumem a responsabilidade sobre eles. 9%, quando vê o animal, às vezes do jeito que ficou, né, são animais que ficam paraplégicos, animais que perderam parte da face, animais que ficaram com dificuldade bucofacial. Essas pessoas se assustam e dizem: não tenho condições, não posso ficar com esse animal. O que a SEDA faz? Nós, então, de posse de uma documentação, nós encaminhamos para o Ministério Público, por sermos entes públicos, o Ministério Público, que é o órgão que nós temos o contato, e é uma forma onde nós encontramos a guarida para as nossas ações terem continuidade, e o Ministério Público, então, judicializa essas ações e tornando essas pessoas praticamente réis, né, por crime de abandono, enquadrando dentro da Lei 9.605, artigo 32, que é o crime de maus tratos e abandono de animais. Então, é um trabalho muito grande, é um trabalho efetivo e que nós temos e que tem dado muito resultado. Nós temos várias outras ações que desenvolvemos e talvez uma ação forte, que é o diferencial. Inclusive, esta ação foi motivo de muito questionamento quando eu estive na Fundação Brigitte Bardot, em Paris, que até a própria polícia tinha interesse em saber, que são os nossos agentes de fiscalização. Nós realizamos um concurso público e selecionamos 14 agentes de fiscalização, eram 15, hoje são 14, e esses agentes de fiscalização, eles percorrem a cidade fazendo averiguação de maus tratos, fiscalizações de maus tratos. Todas as demandas, como eu já disse para vocês, elas entram pelo número 156. E através do 156 são divididas essas diversas ações da SEDA. E quando se relaciona a ações de maus tratos, alguém liga para a gente dizendo: eu vejo do meu apartamento uma pessoa que mantém um cão numa corrente muito pesada, no fundo de um quintal, essa pessoa não trata esse animal bem, ele não tem sequer uma casa para ficar. Então, nós encaminhamos agentes de fiscalização. Se a pessoa não está, deixa-se aviso de visita. Se a pessoa não deixa entrar, nós entramos com mandado judicial para entrar na casa e fizemos toda uma averiguação da situação do animal. É preenchido um relatório completo, tirado imagens fotográficas de todo o ambiente, a pessoa tem que assinar um documento dizendo que ela recebeu a visita e é dado um prazo para ela mudar a situação daquele animal ou daqueles animais. Se a pessoa, na próxima visita, não mudou nada, que ela acontece entre 8 a 10 dias, ela não mudou a situação do animal, ela vai ganhar uma notificação, que é o primeiro documento administrativo por parte do poder público que essa pessoa estará recebendo. Se na terceira visita a pessoa não tomou nenhuma providência, ela então vai ganhar um auto de infração, que ele vai acompanhado de uma multa. Essa multa vira uma dívida ativa com o município de Porto Alegre, ou seja, nenhuma transação administrativa vai poder ser feita do cidadão para com o poder público, venda de um imóvel, compra de um imóvel, nem certidões negativas, ele não vai conseguir isso, porque ele está com uma dívida ativa no município, não é muito alta, em torno de R$40, mas existe esse comprometimento de que algo foi feito que ele tem que resolver com o poder público para poder ter a liberalidade desses documentos. E essa ação é encaminhada para o Ministério Público também como uma ação que vai ter continuidade. Hoje, para nossa satisfação, nós temos acolhimento em mais de 300 ações dentro do Ministério Público entre crime de abandonos e descumprimento de atividades, de ações administrativas para com esses cidadãos. Então, resumindo, né, nós temos muito trabalho, é um trabalho intenso, é um trabalho que requer de nós muita dedicação, é praticamente envolvimento de minha parte, em torno de 20 horas por dia, mas eu acho que eu estou cumprindo uma missão que é uma missão embasada no amor, né? Eu estou numa outra fase da vida. Eu já falei muito, eu já escrevi muito, mas entre a praxis e a ação existe um vácuo muito grande. Eu hoje me encontro do lado que é agir. Agir porque sujeitos de direitos os animais são,
Isso, nós temos já muita clareza sobre isso, né? Estudiosos como a professora Fernanda comprovaram para vocês que existe todo um embasamento teórico a respeito disso, em que pese muitos países ainda não aceitarem o fato dos animais serem sujeitos de direito. Portugal, por exemplo, não reconhece-os como sujeitos de direito. O Brasil reconhece. Nós temos isso positivado na Constituição Federal, em legislações esparsas que nos respaldam legalmente sobre isso. E o fato de estarmos à frente de um trabalho assim, de uma prefeitura como Porto Alegre, né, que hoje é referencial para o país, faz com que a gente tenha muito orgulho, com certeza, mas também aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso compromisso, faz com que a gente tenha que trabalhar muito mais, e fazendo mais, isso significa aumento de atividades, aumento de demandas, aumento de estrutura. Brevemente nós estaremos lançando a pedra fundamental do primeiro hospital veterinário público brasileiro. Nós estamos ganhando um hospital de um empresário sensível à causa animal, que vai nos doar um prédio totalmente equipado, de dimensões bem significativas, são 2.200 metros de área construída, equipado. Ele vai se chamar Unidade de Saúde Animal Vitória, porque é uma vitória. Vai ser a primeira unidade brasileira, e faz com que a gente possa ter uma perspectiva e uma esperança de atendermos mais e mais animais. Todas as nossas ações, elas são dirigidas à população de baixa renda, famílias que se encontram na linha da miséria, em situação de vulnerabilidade social, pessoas que estão inscritas no Bolsa Família. Então, trabalhamos com essas famílias, com esse perfil de cidadão de Porto Alegre, e com os protetores, tentando resolver o maior número de demandas. A gente entende que esse tipo de participação de vocês, que estão aí do outro lado do estado do Rio Grande do Sul, nos ouvindo, dividindo conosco nessa experiência, faz com que a gente também tenha um pouco de esperança, e que vocês sejam aquelas sementes que possam germinar no Rio Grande do Sul, que possam levar aos seus municípios esse trabalho, né? Que plantem. Todos nós sairemos ganhando. A gente percebe desde a indústria que trabalha com a questão da alimentação de animais, os médicos veterinários que estão tendo um outro tipo de importância hoje no mercado de trabalho, e que para mim vocês são os mais importantes que existem, mais importantes do que os médicos para humanos, são para animais não humanos, e que gera toda uma cadeia que ela se entrelaça e que faz com que a gente possa defender o direito dos animais de uma forma muito mais qualificada, muito mais preparada, muito mais otimista, e que a gente possa ter esperanças no ser humano como um ser que tem ainda um coração em que pese todas essas tecnologias novas que possibilitem que a gente esteja aqui falando e dividindo experiências. Então, eu coloco inteiramente a seda à disposição. Se vocês quiserem um dia conhecer nosso trabalho, serão muitíssimo bem-vindos. E a professora de vocês, coordenadora dessa disciplina, vai oportunizar que a gente possa um dia se conhecer. Um grande beijo, e eu me coloco à disposição para as perguntas. E agora? Ela assumiu. Secretária Regina. Eu não ouço nada. Mas acho que eu só estava ligado com nada. Mas será que ela ouviu? Secretária. Pois não. Ok. Ok. Vamos ver como é que ele. Isso, vamos ver. Nós vamos estar vendo ele operar aqui. Vamos ver.
Não. Qual é a configuração que tem que fazer? Não. Claro. Alexandre, o celular, não, tu permanece. Ele vai fazer a pergunta por aqui. Ok. E aí tu vai. Ok. Tá bem. Pode ser. Ok. Tudo bem, professor Tiago? Como é que vai? Ah, que bom. Sim. Bom, eu vou responder agora via webcam, tá bom, professor? Primeiramente dizer para o senhor que talvez o senhor possa ter muito brevemente essa sua expectativa atendida. Eu estarei em Uruguaiana no dia 12 de dezembro, numa audiência pública na Câmara de Vereadores, no dia 13, ao meio-dia, em Quaraí, e à noite estarei em Livramento, a convite das 3 câmaras de vereadores, dividindo esse nosso trabalho da Seda de Porto Alegre. Nós já estamos fazendo isso há bastante tempo, eu tenho ido por todo o estado do Rio Grande do Sul, levando essa mensagem aos prefeitos e aos vereadores da importância do poder público desenvolver atividades desse tipo, porque na verdade quem sai ganhando é todo mundo, né? São os animais, é a população, são crianças, são profissionais, e a gente tem que entender que essa competência ela tem que ser cumprida, como eu já disse para vocês. Em relação à sua segunda pergunta, né? Qual é o tempo que nós entendemos que vai ser necessário para que tenhamos esse controle efetivo desses animais atendidos? Se eu lhe dissesse um número exato de tempo, professor, eu estaria incorrendo com a verdade. Nós estimamos que, se esse trabalho continuar sendo desenvolvido em Porto Alegre da forma como nós estamos desenvolvendo hoje, nós já estamos com mais de 30 mil vermifugações, mais de 30 mil vacinações, estamos em 13 mil esterilizações mediante processo cirúrgico de cães e gatos, estamos com 11 mil fiscalizações de maus tratos, em torno de 8 mil cirurgias de média, alta e baixa complexidade. Se nós continuarmos nesse ritmo, nós levaremos em torno de 12 a 15 anos para termos essa situação estabilizada. Então, o senhor vê que não é uma tarefa fácil. Mas Porto Alegre, a capital, é o maior município gaúcho com o maior número de habitantes, consequentemente de animais. Então, esse número é muito alto. Mas municípios pequenos, como os municípios que a gente tem visto no interior do estado, isso é muito fácil de ser feito.
É fácil por quê? Porque, na verdade, requer equipes menores, requer quadros reduzidos, e é possível fazer com que a situação seja atacada de uma forma muito mais ágil e mais rápida. Então, por isso que nós estamos levando esta mensagem a todo o Rio Grande do Sul e estimulando as prefeituras a tomarem atitudes imediatas. Se não existem profissionais veterinários nos quadros das prefeituras, que elas façam contratação ou licitação pública definindo profissionais e clínicas que possam fazer esse atendimento. Em Porto Alegre, se nós tivéssemos direcionado todas as nossas ações à questão da esterilização, talvez hoje a gente já estaria com um número em torno de 200 mil animais esterilizados. Mas nós optamos em fazer um programa maior, um programa que ele fosse amplo, um programa com vários projetos, como eu detalhei para vocês, os principais, nós temos outros, né? Eu não falei muito para não me estender, mas visando fazer um trabalho em que fosse de uma forma global, no sentido de a Prefeitura de Porto Alegre estar fazendo ações que significam ações que venham ao encontro dos animais domésticos da cidade. Nós não estamos falando aí, né, de outros animais, problemas sérios que se colocam, como a questão dos pombos, a questão dos bugios, a questão das tartarugas exóticas e as tartarugas nativas, que é um problema seríssimo em Porto Alegre. Nós estamos agora trabalhando com animais domésticos, cães, gatos e cavalos. O nosso outro segmento é trazer da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura, toda a fauna silvestre para dentro da seda e desenvolvermos outros projetos com o IBAMA relacionado aos bugios e às tartarugas. Então, se a gente acha, né, que o trabalho de uma Secretaria de Direitos Animais se restringe somente à questão de castração, é um equívoco. A gente tem que trabalhar com a sociedade de uma forma global, com vários projetos, para tentar mostrar à população de que sujeitos de direitos também são eles. Eu vou ter que atender de novo. Marco, o teu telefone aqui. Assim. Ela vai ligar. Vai. Ela vai ligar. Ok. Professora. Ela estava procurando lá alguma coisa? Na hora que nós conectamos, estava no microfone, bem assim, e ela ajudou quando eu vi conectado, eu disse, não tem como conectar, eu estou ouvindo pela placa de som. Nós fizemos um teste aqui uns 15 dias atrás, ela fez perfeição na voz dela. Nós que estávamos com Amém. Ok. Ok, muito obrigada. As minhas... Ok. Eu gostaria de finalizar esse encontro, mesmo que há uma certa distância, porque sempre é bom olhar as pessoas nos olhos e tentar fazer com que a gente possa tocar, além dos olhos, né, o coração de cada uma delas. Dizer para vocês, estudantes que estão aí, que vocês estão vivendo um momento muitíssimo importante da vida de vocês. Essas escolhas que vocês estão fazendo agora, nesse momento, enquanto acadêmicos de diversas áreas, que eu acredito que tenham não somente alunos desta área, na questão de medicina veterinária, mas talvez tenham outras áreas, que esse momento é um momento importante porque vai definir a vida de vocês no futuro, né? Mas quando a gente se coloca na condição de estudante, sempre tem aquela
coisa que pesa, que eu quero ser um bom profissional, buscando uma realização profissional com uma remuneração que me permita ter uma vida boa, uma vida em condições financeiras adequadas. Todos nós queremos isso. Todos nós almejamos uma vida boa e uma vida plena de todas as formas. As pessoas, em geral, querem se qualificar e querem, com isso, obter uma qualidade de vida melhor. Mas a condição de vocês, enquanto estudantes de medicina veterinária, assim como a questão de medicina, ela me fez lembrar uma situação que eu vivi recentemente agora, ouvindo um programa de rádio aqui em Porto Alegre, um programa de uma rádio famosa, onde a entrevistadora, ela entrevista um médico psiquiatra. E esse médico psiquiatra é um médico psiquiatra famoso aqui em Porto Alegre, e ela então tenta buscar informações passadas da vida dele, querer saber como é que ele chegou a ser um médico psiquiatra tão famoso. Ele disse, eu era estudante na época e eu estava pensando para que eu ia fazer vestibular. Então alguém me disse, não, faz vestibular para aquelas faculdades que hoje estão dando dinheiro, né? Faz vestibular para veterinária ou para medicina, né? Que são áreas que dão muito dinheiro. Mas na verdade, diz ele, eu gostava era da matemática. Então, como eu não gostava muito da veterinária, eu resolvi entrar na medicina. Então eu quero dizer para vocês, pessoal, que o compromisso de vocês na escolha de uma profissão, ele tem que ser um compromisso embasado num propósito de construção pessoal, mas a construção de um mundo melhor. E esse comprometimento com o meio ambiente que vocês estão se propondo a enfrentar é um comprometimento que vocês estabelecem com o universo e estabelecem com Deus, porque vocês não vão estar tratando com vidas, vocês vão estar tratando com seres que precisam do amor de vocês, sobretudo, para poderem viver melhor. Então, eu desejo que cada um de vocês saia desse momento com a certeza de que a profissão que vocês escolheram, seja ela qual for, seja uma profissão que um absoluto engajamento a salvar vidas, sejam elas quais forem. Então, participem dessa construção, que eu tenho certeza que o universo conspira a favor de vocês também. Muito obrigada e um beijo grande a todos vocês.